Tome cuidado com os falsos católicos que se revestem com veste de ovelha, mas na verdade são lobos que estão levando muitos à perdição. Sou o professor Rafael Brito para o canal Apostolado de São Rafael e Santos Anjos. Ative o sininho de notificações se você ainda não ativou. Se inscreva aqui no canal. Bom, nós temos visto aquilo que eu tenho chamado nesses últimos tempos de um magistério da Igreja Católica paralelo ao próprio magistério, logo uma cópia, logo um falso magistério. Se você não sabe, o magistério da Igreja é a autoridade suprema que Nosso Senhor instituiu através dos apóstolos, sobretudo em Pedro, em comunhão com Pedro, então, os sucessores dos apóstolos, os bispos, para poder interpretar e ensinar a doutrina de sempre. A verdade é que nós temos visto por aí leigos se levantando, pessoas que se dizem de alguma forma defensores da verdade, pensando documentos da igreja para poder se autopromover, mas ao mesmo tempo de colocar a divisão no interior da Santa Igreja. A verdade, nós católicos professamos a unidade da igreja. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Não existe igreja católica se essa não viver a unidade, a santidade com o apóstolo e com os apóstolos. Por isso que ela é apostólica. E nós temos visto e tenho recebido ao longo das viagens que faço ao longo do Brasil, bispos me contando, por exemplo, de realidades eclesiais paralelas à realidade oficial da igreja. Como, por exemplo, alguns que, fazendo-se leitor da missa do rito de São Pio V, por exemplo, que amo tanto, e também de outros ritos, ignoram o rito de São Paulo VI. E que, na verdade, é magistério da igreja. Na verdade, foram os apóstolos, através dos seus sucessores, os bispos, que instituíram também e atualizaram, não somente a palavra, mas sem vender a doutrina. E você tem visto a grande confusão que tem aqui na internet de pessoas que falam da crise da igreja, mas se aproveitam dessa crise da igreja. E ao final das contas, quando conseguimos fazer as contas de tudo, vemos pessoas sectárias que estão à margem, na verdade, da igreja, que falam em nome da igreja, mas nem ao próprio bispo diocesano, à própria autoridade, respeitam e obedecem. A verdade é uma só. Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Jesus já nos ensinou esse respeito. A pergunta que se faz é: ao combater, por exemplo, a teologia da libertação e outras ideologias que entraram na própria teologia, eu sou um dos primeiros a combater? Será que não estamos caindo no mesmo extremismo de outros? Para aqueles que querem um laxismo na liturgia, na doutrina, aqueles que vivem uma rigidez e um ritualismo preso a rúbricas, a um rubricismo, e não a verdade revelada, não entendendo que a igreja é dinâmica, que a doutrina ela se desenvolve ao longo do tempo, sem porém perder a sua essência. Um exemplo sobre a doutrina que se desenvolve ao longo do tempo é, por exemplo, os próprios dogmas da igreja. Você sabia, por exemplo, que o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Em um determinado momento, a igreja reunida em concílio, ou através de uma proclamação ex-cátedra do Santo Padre daquele tempo, se proclamou o dogma. Olha, veja, a igreja tem mais de 2000 anos. Mas só foi em 1950, meados de 1950,
o Papa Pio XII, ex-cátedra, enquanto sucessor do apóstolo Pedro, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que é o último dogma da Virgem Maria. E aí eu te pergunto, o que Pio XII proclamou aqui? A igreja de sempre, que sempre professou, mas não oficialmente, está errado? Os ensinamentos, por exemplo, dos primeiros séculos da igreja, nunca falaram sobre isso? Por que precisou-se de proclamar esse dogma? O dogma da Imaculada Conceição, que foi proclamado pelo Papa Pio IX. Então veja que a doutrina nesse sentido se desenvolve. Se desenvolve como? Através do magistério da igreja, iluminada pelo Espírito Santo, dando clareza, mas jamais perdeu a sua essência. Se você parar para olhar, os dogmas marianos sempre estiveram na nossa fé. Só que desenvolveu-se a consciência plena de tudo isso, onde nós fomos aprendendo que o Senhor estava fazendo a nossa vida. Então, quando eu digo para vocês que me acompanham aqui, eu digo com responsabilidade, seja como teólogo também para vocês, é justamente isso. Você precisa de ser católico. E o católico está ligado ao seu bispo, por sua vez está ligado ao Papa, por sua vez está ligado à igreja. Esses dias eu vi alguém dizendo que Santo Atanásio, que agora estão levantando Santo Atanásio, e ele é de fato o grande leão, e lutou contra as heresias de Ário, que estava dividindo a igreja, foi exilado da sua sede episcopal em Alexandria, mais ou menos 5 vezes, se eu não me engano. Mas Santo Atanásio jamais combateu, ficou contra a igreja. Ele combateu com a igreja as heresias do tempo. Atanásio jamais afrontou o Papa. De fato, ele enfrentou os bispos heréticos, os bispos arianos, mas nunca afrontou o Papa de sua época. Então veja que um anacronismo histórico, teológico, não faz bem. Todos nós, a nossa geração e até mesmo a geração destes que hoje falam mal da igreja, foram batizados no rito novo, chamado rito novo Paulo VI. Então, os sacramentos, as ordenações, e aí? Esses dias eu escutei um padre que foi ordenado no rito da missa nova, chamada assim, que eu não gosto de chamar da missa nova, que é missa romana, é o rito romano, fazendo as pessoas renunciarem ao próprio batismo, ou até mesmo, a missa nova, desculpa, e até mesmo fazendo batismo, a sua própria ordenação, né, pedindo para ser ordenado sob condição. Quer dizer, será que teve ou não teve a validade? A nossa guerra, meus irmãos, não é com sangue e carne, mas contra as ideologias que o demônio coloca na cabeça das pessoas. E nesse sentido, nós temos que... Você pode pensar assim, mas Rafael, você é o grande no sentido aqui no canal que fala sobre os santos anjos. Por que você tem que tratar esse assunto? Primeiro, porque eu sou teólogo. Segundo, porque eu tenho compromisso com a verdade. Terceiro, qual foi a missão dos anjos, sobretudo de Miguel, de Gabriel e Rafael? E o anjo da guarda? Por que são guerreiros? Lutaram com o quê? Lutaram pela unidade dos anjos, onde tinha o opositor, o divisor, Satanás, o diabo. Colocava dúvidas. Será que esse Deus é isso mesmo? Irmãos, o pecado de Lúcifer continua presente ainda nos nossos tempos. Disfarçado de luz, disfarçado de palavras bonitas, mas que são vazias, pois não estão em plena continuidade e comunhão com aquilo que nós professamos e com os nossos pastores. É uma obrigação moral
de todos nós, nos guardar e olhar para o centro e não dar ouvidos a esse tipo de pessoas. Mas sim a igreja, seus pastores legítimos, a palavra, a tradição e o magistério, o verdadeiro, não esse aí daqui da internet. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você conhece o meu trabalho, o meu ministério aqui na internet, também sabe que todos os dias às 21h30 aqui no canal nós rezamos as orações dos anjos, o poderoso terço dos anjos, e também quero convidar você. Se você conhece o meu trabalho, sabe de toda a luta que estamos tendo nesse tempo, convido você a fazer a sua oferta, a tua doação aqui nessa chave Pix 19983241130, sobretudo para que possamos ajudar um sacerdote, Padre Tarcísio, a comprar o seu remédio, a sua injeção, a imunoterapia do seu câncer. Obrigado por você estar aqui comigo e até o próximo vídeo. Não esqueça, seja católico de verdade.